A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui mais uma vez no canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Glória a Jesus. Estamos estudando nesse quarto trimestre essa lição que vem falando sobre Jó, sobre a fragilidade humana, que é o tema da revista, e a soberania divina. Glória a Deus. O sofrimento e a restauração de Jó. Nesta semana, estamos estudando a lição número 7, que ela tem como título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta. Então, o texto áureo, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus, diz, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 8, versículo número 4. Glória a Jesus. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Está em Jó capítulo 8, versículo do 1 ao 4, Jó 18, versículo do 1 ao 4 e também no 25, versículo do 1 ao 6. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Pode nos acompanhar também você da sua casa, onde você estiver, de onde estiver nos assistindo. Glória a Jesus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? E teus filhos pecaram contra ele. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 18, versículo 1 ao 4, diz: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Tu despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa, renovar-se-ão as rochas do seu lugar. E agora no capítulo 25, versículo do 1 ao 6, diz: então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher, ou da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos os homens, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Glória a Deus. Essa é a leitura bíblica em classe. Glória a Jesus, como já fizemos aqui. Essa lição ela tem 3 objetivos. Tem objetivo geral e 3 específicos. E o geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de pecado oculto, como pensava Bildade. E os subtópicos, o primeiro subtópico, cada um está atrelado a um tópico. E o primeiro é destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. E o segundo é explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Esclarecer o terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Nós vamos ver nessa lição e estudar sobre esse tema. Vamos ver aqui
buscar atingir esses objetivos, né? Glória a Deus, de uma forma mais resumida, né? Fazer aqui da melhor forma possível para que possamos entender melhor de uma forma que fique menos, fique um vídeo mais curto, que não seja muito cansativo, né? Glória a Deus. Então, na introdução diz: nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildad. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildad por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildad, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildad, veremos a contraposição de Jó. Nós vemos aqui que Bildad tinha pensamento distorcido em relação a Deus, em relação à presença de Deus junto ao homem. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que Deus ele sempre esteve no meio da humanidade. Ele não habita onde habita o pecado, mas Deus ele está em todos os lugares. Deus ele vê o pecador, vê em todos os momentos, né? Glória a Deus. E Deus ele sempre foi um Deus que ele, como dizemos, nós podemos dizer que ele sempre esteve presente, né? Ele sempre, glória a Deus, interagiu com o ser humano. E nós podemos ver isso desde o princípio lá, no caso lá de Caim como pecador, depois de ter assassinado o irmão Abel. Nós podemos ver que Deus fala diretamente. Naquela época você falava, eu ouvia Deus falar, e em muitos outros pontos nós vamos ver Deus interagindo diretamente com o ser humano. Então Deus não é essa criatura que fica distante, né, que tem como se fosse um ser humano, como um objeto, um animal viscoso que não pode tocar. Não, Deus não é dessa forma. Nós entendemos que Deus ele está no meio do povo, glória a Deus, e ele quer sempre ouvir, ele quer estar no meio do povo, interagir. Glória a Deus. Então falta o ser humano, também cabe ao ser humano a sua parte, né? Glória a Deus. Então, olha, o primeiro tópico dessa lição é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Esse tópico ele se divide em 3 subtópicos. E o primeiro subtópico é: Deus é justo e reto. Deus é justo e reto. A teologia de Bildad, em Jó 8, de 1 ao 22, possui semelhança com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, né? Revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildad pode ser classificada em duas esferas, os dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildad assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado, né? Jó 8 e 5. Umas coisas que nós podemos dizer aqui Deus é um Deus justo, né? Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. E assim, aqui como nós vemos aqui, e nós sabemos que Deus ele vê os bons e os maus, mas não podemos entender aqui ir para o lado de que Deus vai punir um pelo outro, né? E nós sabemos aqui, é claro que nós entendemos que Jó, naquele período, naquele momento ali, nem Bildad, nem Elifaz, nem Jó,
Jó e os amigos, eles sabiam a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Né? E assim, eles imaginavam que Jó estava em pecado. Jó tinha convicção de que não tinha pecado, né? Que não tinha cometido erro. Então, Jó segurava ali né, na sua posição, porque ele sabia da sua integridade diante de Deus, e ele entendia ali que Deus deixava, né, que acontecesse algo também com o justo, né, com uma pessoa justa, como deixa, né, como diz que a Bíblia diz que o que só sucede ao injusto também sucede ao justo, né, o sol nasce para todos, sendo bom, todo mundo sendo passivo de coisas boas ou coisas más, né? Agora, o que é importante mesmo para nós é estar na presença dele para a eternidade, porque nós sabemos que isso aqui passa, aqui o injusto prospera, justo também prospera ou passa por dificuldades e tal, mas isso aqui passa. O que nós temos que ter em visão, em mente, é que temos que preservar a nossa vida e construir tesouro para a eternidade, porque lá não passa. Né? Glória a Deus. Então, assim, e Deus não vai punir também um pelo outro. E também podemos ver uma coisa também em relação aos filhos de Jó, é que a Bíblia não fala que os filhos de Jó viviam transgredindo, né? Que eles faziam, as festas que eles faziam eram festas profanas, regadas. A Bíblia não fala sobre isso, fala que eles se confraternizavam. E Jó, pelo seu lado, ele oferecia sacrifício a Deus, né, pelos filhos, pela família, assim, porque dizia assim, porventura eles podem ter vindo a pecar, né? Pode ser que eles tenham pecado, né? Então, assim, mas não era que dizia, a Bíblia não fala exatamente que eles pecavam, que eles cometiam esses delitos, né? Então, assim, é o que temos que entender também sobre essa posição. O segundo subtópico diz, uma compreensão limitada da natureza de Deus. A Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, quanto à compreensão é evidente, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Né? Então, é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Né, ninguém vai ser salvo pelas obras. Né? E assim, não é que a pessoa tem que mostrar para Deus, eu tenho que mostrar para Deus que eu sou justo. Não, a pessoa tem que ser justo diante de Deus. Né? Isso tem que acompanhar o cristão, tem que acompanhar o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Tem que agir com justiça diante de Deus. E Jó, ele sabia disso, ele sabia que ele agia com justiça. Né? E porque não é por mérito, né? Não é por mérito humano. A salvação é pela graça, né? Não vem de nós, né? É dom de Deus. Deus é que é o provedor, que é o que criou, né? Que nos deu, glória a Jesus, pela graça a salvação. Glória a Deus, que é um favor imerecido, porque merecer, se for olhar para merecimento, nós ninguém merecemos, né? Mas Deus, ele é misericordioso. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, né? Continuando aqui, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça, né? 8:55 e 6, né? 8, 5 e 6, a referência. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça, né, que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Deus, como disse, a justificação do homem, ele vem pela graça, né, por um favor imerecido, né, que Deus criou, que Deus nos dá. Glória a Deus. O ser humano em si, ele deve, com certeza, agir com justiça, buscar a justiça,
buscar ser justo, buscar andar nos caminhos de Deus, né? Mas, assim, isso não quer dizer que não vá cometer delito. Mas, como nós vimos aqui no caso de Jó, não era isso, né? E os amigos de Jó, que foram lá para consolar ele, para dar um apoio, acabaram chegaram ao ponto de começar a acusar ele, né? Julgar ele. E isso é um problema muito sério, algo muito sério que nós temos que ter cuidado. É a questão do pré-julgamento. Julgar as pessoas sem saber realmente o que está acontecendo, o que é, por quê, qual a causa daquilo que está acontecendo. E é o que eles fizeram. Eles não sabiam, né? Jó, por seu lado, ele tinha a certeza de que ele estava fazendo certo, de que ele não estava em pecado. Os amigos dele não sabiam, mas mesmo assim continuaram fazendo o pré-julgamento. E aí, assim, Jó, como nós sabemos, pela sua postura, pelo que ele era, uma pessoa forte, né, de coragem, né, que estava firmado em Deus, mas muita gente não aguenta, não suporta isso, né? Muita gente não suporta julgamento. A pessoa às vezes imagina só, você está de uma forma, numa posição que você sabe que você está numa direção e outros vêm insiste querer dizer, né, pessoas que eram para lhe apoiar, para trazer um conforto, insiste em dizer que você não está, né? E você sabendo que você está. Então isso é complicado, e na situação de Jó muito mais ainda, porque por tudo que ele estava passando, né? Então o terceiro subtópico, dando continuidade, né, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta: como se justificaria o homem com Deus? Né? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Homem nenhum, até porque não tem homem perfeito, né? Assim, não tem homem perfeito, né? Deus, no caso de Jó, nós vimos até que Deus chegou a elogiar ele, que Deus chegou deu testemunho de Jó, né? Então, assim, mas assim, disse que era justo, né? Falou da justiça dele, mas perfeito, não existe homem perfeito. Então, dessa forma, a autopurificação não passava de presunção, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fogo e as minhas próprias vestes me abominarão, né? Então, assim, Jó tinha consciência disso, que não era pela justiça, que ele não, vamos dizer, que tudo que ele fizesse, por mais que ele fizesse, mas para Deus não era da forma que ele estava falando, que falava aqui Bildad, né? Não era da forma que Bildad falava, que ele tinha que se purificar diante de Deus, que o perdão de Deus seria pela justiça dele, do homem, tal, que não é por mérito, no caso. E na verdade é pela graça, porque Deus ele sempre foi misericordioso. Então, na linguagem poética, dando continuidade aqui, a linguagem poética é poética, né? Mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó, né? O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Né? Os seus amigos responderiam sim, né? Porque eles estavam convictos que Jó estava daquela forma, porque ele estava em pecado, porque tinha pecado oculto, e eles estavam convictos que a situação estava pior porque Jó não estava admitindo o pecado. E Jó não ia admitir algo que ele não tinha cometido, né? Porque ele sabia que não tinha cometido. Não sabia o porquê ele estava passando por aquilo, mas ele sabia que não tinha cometido pecado, né? Que não estava em pecado. Então Jó, um retumbante, diz, não,
né? E assim, tudo que eles estavam falando, porque o que Bildade e os amigos estavam falando era que, bom, se tu não está em pecado, tu quer dizer que não estás em pecado, então tu estás pecando porque tu também estás dizendo que Deus castiga, né, uma pessoa, deixa se castigar uma pessoa justa. Eles, e Deus não faz isso, eles queriam dizer, porque tem aquela esse questionamento do sofrimento do justo, né, que essa teologia que diz, não, o justo não sofre. Não esteja na presença de Deus que você não vai sofrer. E isso não é verdade. A palavra de Deus nos mostra que não é verdade, né? Como já falamos em lições anteriores, né? Que tudo que sucede ao injusto também sucede ao justo, né? Glória a Jesus. Então, dando prosseguimento, Deus já havia testemunhado acerca da integridade e justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Jó não era, né, o que Jó estava passando não era fruto de pecado. Nós sabemos. Ele não sabia. Eles não sabiam. Mas nós sabemos que não era. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, no segundo subtópico, né, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ainda falando aqui nessa questão da justiça, como eu estava falando, porque a justificação, nós nos justificarmos pelo que nós somos, né, não tem como Jó falou aqui, né, como disse que ele falou aqui, ele disse que se ele se purificasse, né, se ele se lavasse, né, ele disse, olha, ainda que me lave como água de neve e me purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás em poço. Ele está dizendo que a justiça é a minha purificação. E a gente pode ver também uma referência aqui em Isaías 64:6 também, glória a Deus, quando diz aqui, né, no versículo 6 do capítulo 64, diz, olha, mas todos nós somos como o imundo, né? E todas as nossas justiças como trapo da imundícia, né? E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então, assim, nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não seríamos justificados pela nossa justiça, e todo mundo sabe disso e tem consciência disso, né? Então, não podemos cair ir por esse lado aí, como o rio Bildade. Então, vamos ver aqui no segundo subtópico, falando sobre a moralidade tradicional, né? Então, vamos lá. Moralismo por tradição. Esse tópico tem 3 subtópicos também. Glória a Deus. E vamos ver aqui no primeiro, moralismo por tradição, né? Bildade. Também está comprometido a defesa da moralidade que acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando se faz defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias, né? Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, né? Mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Não dizer que assim, a forma dele falar em relação a Deus e respeitar a Deus, está fazendo crítica em cima disso, mas que a fundamentação da teologia dele estava fundamentada em tradição, em tradicionalismo, né? Em coisas de tradição. Não dizendo que toda tradição é ruim. Tem muitas tradições, né, que tem que ser preservadas. Coisas saudáveis, né, que não é ligada ao espiritual. Porque muitas tradições espirituais, né, que existem aí,
não está certa, não leva para lugar nenhum. Mas estamos falando aqui de tradição deixada de herança de pais, de ensinamentos, né, corretos sobre conduta, né, sobre ética. Tem muitos fundamentos, muitas tradições aí a serem levadas a sério, serem preservadas. Glória a Deus. Mas não tradição religiosa, o próprio Jesus ele fez contestação sobre isso. Né? Pode ver, glória a Jesus. O segundo subtópico dessa lição diz a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, né? Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildad era o de um universo, de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las já sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade, né, que ele estava falando. Então, nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildad acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenha a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Né? Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Nós vemos em relação à prosperidade muitas pessoas que prosperam, que têm prosperidade, vamos dizer, financeira, material, e pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Pessoas que não buscam a Deus. Isso é o que acontece, Deus permite que isso aconteça. Deus permite que a prosperidade, como disse o sol, Deus manda, o sol nasce para todo mundo. A chuva, Deus manda a chuva para todo mundo. Deus é o criador da terra, pelo que nós conhecemos pela palavra de Deus. Ele é que criou tudo, a terra e tudo que nela há, tudo que nela existe. Né? E todo mundo usufrui da mesma forma disso aí. Agora, o que nós temos, o que nós vemos aqui, falando em questão de prosperidade, e de guardar, o que nós temos que guardar, onde nós temos que prosperar é espiritualmente. Glória a Deus, é na presença de Deus, né? No entendimento do que Deus quer nos passar, né? E o que aqui vê aqui que Bildad, ele não, ele sempre achava que tudo estava atrelado à tradição, né? Tudo pela tradição. Diz ou se você segue essas tradições ou não, está certo. Né? E não é dessa forma. Ele queria dizer só que prosperidade só tem para quem segue as tradições. E como nós vamos ver, quando nós vamos ver aqui, nesse caso aqui, eles estavam dizendo a Jó claramente, diretamente, que ele tinha perdido tudo, né? Como ele dizia aqui, que corta como algo que era visível só por fora, mas que a raiz estava podre. Ele estava dizendo, Jó, tua prosperidade era falsa. Falando que ele era ímpio, que ele estava fazendo coisa errada, que ele estava no pecado, e por isso que ele tinha perdido tudo que tinha ali. Porque eles não, na concepção de Bildad,
não poderia acontecer, não poderia suceder de um justo perder o que tinha, ou passar por dificuldade, por sofrimento. Ele não acreditava dessa forma. E nós entendemos, nós vemos pela palavra de Deus que isso não é verdade. Que o justo também passa por dificuldade. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. No mundo, todo mundo afligido, todos são. Né? Glória a Deus. Nós temos que esperar em nosso Deus. Aí nós vamos aqui para o terceiro subtópico, quando falamos contemplando a cruz. Né? Então, o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Né? É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. E nós sabemos até, olha, do que Bildad está falando também, não está de tudo errado. Não. Né? Estamos falando de um Deus justo, né? que preza pela justiça. Né? Nós sabemos disso. Mas tem muitas coisas que está fora aqui nesse texto, né, no entendimento dele, né, porque não é dessa forma. Vamos ver aqui. Aí o homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, ele sabia disso, já sabia disso, né? Sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de auto-justificar, né? Então, como nós vemos aqui, ele sabia, os amigos dele não sabiam, mas mesmo assim ficavam acusando. E aí, falando mais aqui do perigo que é de estar fazendo a acusação, de estar julgando as pessoas sem saber do que se trata, sem saber qual o motivo pelo qual a pessoa está passando por aquilo ali. Né? E as pessoas já fazem pré-julgamento, e isso é do ser humano, mas nós falamos isso aqui, estamos falando isso aqui para que nós tomemos isso aqui como exemplo e não evitemos fazer isso, esse tipo de coisa, né? Fazer pré-julgamento. Né? Dando continuidade aqui, né? Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, né, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender, ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, né, que vai ficar entre ele e Deus. E aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. No versículo 25 aqui, diz, olha, a palavra Redentor traduz o hebraico, né, Goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Então, ele acreditava, e vê que a visão de Jó era já totalmente diferente, né? Era mais voltada mesmo para o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que está presente, né? Glória a Deus, o Deus que está presente no meio do povo. Glória a Deus, um Deus que interage, um Deus que escuta, que ouve. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Não um Deus como o Bildad queria ver, queria mostrar que era um Deus que, vamos dizer, que não hesitava em chegar perto do povo pela sua santidade. É claro que nós sabemos, não tirando disso, não falando disso, que nós sabemos que Deus é santo e nós, para ele, em relação a Deus, somos nada, né? Mas Deus, mesmo assim, ele convive no nosso meio. Glória a Deus. Deus não é igual a muitos que a gente vê como ser humano, que diz, não, eu sou do povo, né, que diz que é do povo e que vive no meio do povo, mas quando passa por alguém ou toca em alguém que a pessoa acha que a pessoa, vamos dizer, tem algum tipo de religião, porque tem muitos, né? Aí quando sai perto, sai se limpando, ou sai com a consciência, eita, né, como se tivesse passado por perto de algo dos mais impuros, e Deus não é dessa forma, né? Glória a Deus. Deus, ele vê todo mundo. O que Deus aborrece na humanidade é o pecado, não o pecador em si. Deus, ele ama o pecador.
Ele quer resgatar o pecador, quer que o pecador seja resgatado, né? Por uma ação dele, o que? De entendimento, de aceitação pela graça, né? Da graça de Deus na sua vida. Então, os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso mediador. Glória a Deus. Terceiro tópico, aliás, dessa lição, para encerrarmos, glória a Deus, é o pecado em contraste com a majestade de Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de passar para esse tópico aqui, quero ver aqui um versículo em que a gente falando aqui em relação a julgamento, que nós estamos falando aqui de julgamento, ele estava falando de julgar, de fazer pré-julgamento das pessoas, e temos que ter cuidado, porque muitas vezes se faz o pré-julgamento e não olha, porque às vezes a pessoa olha. Quem faz pré-julgamento, quem gosta de julgar as pessoas, né, o ser humano que gosta de julgar outro, ele consegue ver algo grande, uma infração pequena ficando grande na vida do outro, e na dele ele não consegue ver nada. E nós vimos aqui, só para a gente fazer uma reflexão, para podermos refletir, em Lucas 13, né, versículos do 1 ao 5, glória a Jesus, aí que diz aqui, o texto diz assim, olha, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, né, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Estavam falando mal, né, estavam ali com Jesus e estavam falando mal deles para Jesus. Então aí, olha, e Jesus respondendo, né, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus, né, por terem padecido tais coisas, né? Aí diz, olha, não, Jesus dizendo isso, não vos digo, antes, se não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Ele disse, se vocês também não se arrepender, de igual modo perecereis. Por quê? Porque para Deus, o que Deus quer do pecador é o arrependimento. Se vocês não se arrepender, vocês vão perecer da mesma forma. Então, ele continuando, ele diz, olha, e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Ele diz, olha, não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, assim, antes de fazer julgamento, temos que olhar a nossa vida primeiro. De estar fazendo pré-julgamento, estar julgando os outros. De estar dizendo que fulano está em pecado, que tal. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem do que se trata, não sabe o que é que está acontecendo, e fica fazendo pré-julgamento e não olha a vida dele em si. Né? Aqui estava falando de pecadores, como a gente viu aqui no texto, estava falando de pecadores, e pessoas que cometeram pecado. E Jesus vendo, só que ele não estava vendo o deles próprios, mas Jesus ia. Né? Glória a Deus, diz, olha, se vocês não se arrependerem, de igual modo vão perecer. Então, cuidado com o pré-julgamento. Terceiro aqui, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Né? A grandeza de Deus é o primeiro subtópico desse terceiro tópico, que tem 2 subtópicos. Então, a grandeza de Deus. Né? O terceiro discurso de humildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de humildade.
né? O que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Quando não vê no decorrer do texto, fica repetindo a mesma coisa. Então, na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildad defende a majestade de Deus. Entendemos isso, o Deus Altíssimo. Então, todavia, como alguns autores destacam, Bildad acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildad se antecipam àquela defendida milênios depois do deísmo, do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. E isso não é verdade, como nós falamos. Deus, ele não se ausentou-se do mundo. Deus não se ausentou, e nem do povo. Deus, ele está presente, ele está de perto. Glória a Deus, ele nos ouve, ele age, ele interage conosco. Glória a Jesus, se buscarmos de todo o coração. Glória a Deus. E nem tudo que se passa, vamos dizer, nem tudo, prova não é só para injusto, prova também é para justo. Deus, ele dá prova para o justo também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muitas vezes precisamos disso. Precisamos passar por momentos para podermos voltar, para podermos acordar. E na prova sempre tem aprendizagem. Glória a Deus. Louvado e engrandecido Jesus. Nós vemos aqui que Deus, ele sempre interagiu. A gente vê no princípio lá, desde de Adão, nós vemos que Deus falava, que Deus interagia. Nós vemos passando por Moisés, que Deus interagia. Nós vamos ver no período do rei Davi, que a gente vai ver que Deus interagia, Deus falava com os reis. E nos dias de hoje, da mesma forma, Deus continua o mesmo, Deus continua falando e interagindo no meio de nós. Glória a Deus. Então, o segundo, onipotente, mas não ausente. Jó responde à Bildad com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse no braço que não tinha vigor? Como é que Deus te ajuda? Como é que Deus nos ajuda? Como é que Deus nos socorre, se ele não está presente? Como é que faz? Ele falando para a Bildad. Então aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que o Bildad faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também de um conceito de um ser compassivo e amoroso. Compassivo e amoroso é como diz, Deus não é um Deus que tem rejeição pelo povo, pelo pecador, que ele vive rejeitando o pecador. Pelo contrário, a Bíblia fala, a palavra nos mostra que Deus, ele quer que todo homem se salve. O que Deus abomina não é o pecador, é o pecado, é a prática do pecado. Glória a Deus. Então, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Glória a Deus, louvado e engrandecido nosso Deus. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Glória a Deus. Diferentemente do conceito apresentado por Bildad, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de Deus, que não é só força, mas igualmente amor. E quando a gente fala de amor, falando aqui de amor, nós podemos ver que é o sentimento maior, o sentimento supremo. Glória a Jesus.
onde podemos medir a espiritualidade do ser humano em relação ao amor. Estou falando aqui de amor, do amor que a gente tem para com um ente querido, para um filho, o amor do marido para a esposa para o marido, né, do pai para o filho para o pai, ou para um irmão, né, um ente querido. Não estou falando disso, não. Nós estamos falando de amor, um amor ao próximo. Glória a Deus, um amor, porque quando a gente fala de amor, do amor de Deus, não está falando aqui que Deus ama só, que Deus ama somente aquele que faz a vontade dele, que está na vontade dele. Não. Deus ama o que faz a vontade dele e ama também o que vive, que está no mundo perdido. Né? Tanto que ele dá oportunidade para que a pessoa volte. E a Bíblia fala também de arrependimento, e quando se arrepende, Deus recebe de braços abertos. Porque isso é o que fala, né? É o que falamos de amor. Então, glória a Deus, não podemos ficar. Não podemos ficar falando de um Deus glorioso e não praticarmos o amor, né, para com o próximo, porque Deus, ele é amor. Glória a Jesus. E o que separa o homem, que separa o homem de Deus, é a iniquidade, né? Não que Deus tenha rejeição pelo homem, mas a iniquidade é que separa o homem de Deus. Glória a Jesus. Mas Deus, ele é amoroso e ele está presente, glória a Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Então, não como Bildad falou aqui, queria passar aqui, que Deus é um Deus que fica, né, que está em outro universo, depois que ele criou e ficou distante, né? Então, não é dessa forma. Não entendemos dessa forma, glória a Jesus. Então, busquemos a Deus de todo o coração, a cada dia, glória a Deus. Amando uns aos outros, né, como é o mandamento dele. Então, conclusão dessa lição, de número 7, glória a Deus. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildad e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildad faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe um destaque à sua crença. Ele não crê na inocência de Jó, né, mesmo sem ele saber o que Jó estava passando, mesmo ele vendo Jó se defendendo, assim, defendendo de certa forma, dizendo ele não estava fazendo autodefesa, né, e se dizendo, não, eu não estou em pecado, tal, mas ele estava respondendo, mas ele não acreditava não, que Jó era inocente, né, e por isso atribui o sofrimento à existência do pecado, né, mesmo sem saber. Então, assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para o moralismo da natureza apenas religiosa, né? Apenas religiosa. Temos umas regras, mas Deus, em relação a Deus, o homem é espiritual, é a espiritualidade. Uma espiritualidade que leva o ser humano a fazer as coisas certas, a andar de mãos dadas com Deus, que em amor com o próximo, né, cumprindo seus compromissos no dia a dia, né, buscando cumprir os seus compromissos, glória a Deus, buscando fazer sempre a vontade de Deus, né, porque para não está afastado, porque o que afasta de Deus, do homem de Deus, é a iniquidade, né? Mas quando o homem ele deixa a iniquidade de lado, ele fica mais próximo de Deus. Não quer dizer, né, como está dizendo aqui, no caso de Jó, nós sabemos que Jó não estava passando por aquilo porque ele estava em pecado, né? Os amigos dele não acreditavam, como vimos aqui, mas ele tinha convicção de que não estava em pecado. Então, por último, quando querem exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura, né? Extremos. O extremo, ele nunca é saudável. O extremismo, ele nunca é saudável.
né? Um extremismo religioso, um atestado de santidade extrema, né? Feita por a pessoa própria, não com os atos, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que assim, elas buscam fazer sempre o certo, tá? As pessoas santas que são separadas do pecado e tal, e as outras pessoas veem, mas assim, não é feito por tradição, por uma regra, né? Para seguir uma regra ou para manter um status. Não, isso é espiritual. Isso é espiritual. Não como regra, como diz a credibilidade, que tinha que ser uma regra tradicional, né? Como nós vemos, glória a Jesus, lá em Mateus capítulo 15, nós podemos ver, né, falando da tradição dos anciãos, quando fala que os discípulos com Jesus foram comer e não lavaram as mãos e foram criticados por isso. E aquilo ali, não dizer que lavar as mãos, comer é errado, que não é certo, isso aí nós sabemos que é certo, mas ali estava levando para o lado de uma tradição religiosa, né? Porque eles diziam que aquilo ali, lavar as mãos, era purificava, como se purificasse o espírito, e não é dessa forma, né? Jesus mostrou para ele que não a purificação espiritual de dentro não se dava, ela não se dá por lavar as mãos, né? Porque ele disse que o que entra não contamina, mas o que contamina é o que está dentro, o que sai, né? Se você tem coisas boas dentro de você, no seu coração, ela vai sair para a bênção, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas se não tem, o que sair vai sair para contaminar, né? Porque da boca é onde sai. A boca da língua, diz, e que vem do coração é de onde saem as impurezas. Vem tudo de lá, se você for prestar atenção. Então é nesse sentido aqui que nós estamos falando da questão de pureza. Glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus, que a tradição não leva a nada. Não é a tradição religiosa, mas o compromisso do crente com Deus, direto, em buscar fazer sempre a vontade dele da forma que ele quer, glória a Deus, espiritualmente. Isso é o que estreita os laços entre Deus e o homem. Glória a Jesus. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Louvado e engrandecido ao nosso Deus. E peço a você que está nos assistindo, que se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e compartilhe esse vídeo, né, que deixe o seu like para que possamos fortalecer mais o nosso canal, né, e você compartilhando também esse vídeo, você vai estar levando para mais pessoas, né, o conteúdo dessa lição, para que juntos possamos aprender mais e mais da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. E até a próxima lição, em nome de Jesus.